As pessoas vão chegando. Vou compartilhar com vocês. Veja se aparece aí. Aparece aí para vocês? Sim, Pilates. Pronto. Então, vou deixar aqui. Legal. O tema Beleza. de hoje é legal. O tema de hoje é legal. Tu gosta? Tu já teve alguma experiência com ou já ouviu falar sobre? Já Falou que gosta. pesquisei algumas coisas. Fiz algumas coisas. Mas vou falar um pouquinho hoje, inicialmente, a parte teórica. E aí vou envolver uma atividade para vocês fazerem já para ser para a segunda parte, né, das atividades. Vou explicar bem direitinho hoje, que vai envolver algo dos exercícios, né, de Pilates. Hoje eu vou ficar mais com a parte teórica, embora eu vou falar um pouquinho também da minha experiência com Pilates, né, que eu cheguei a trabalhar com Pilates numa academia ali no Pina, né, na Top Fit do Pina, tudo, e aí tem um pouquinho de experiência com isso, tem informação, né, de Pilates. Acho que já dá para iniciar, já tem algumas pessoas, e aí, a partir do momento que forem entrando depois, de todo jeito vai ficar gravado, né? Então vamos lá, boa noite, pessoal, né, Boa todos que noite. estão aqui. E aí hoje a gente vai iniciar, né, o tema Pilates, né, a gente, na semana passada, falou um pouco sobre cinesiofobia. Se alguém teve alguma dúvida ou tiver alguma dúvida sobre o assunto anterior, em algum momento pode me perguntar, a gente esclarece, mas nada mais é do que o medo do movimento, né, que muitos pacientes da gente têm, a gente sabe disso. Vocês ainda, na verdade, que vão viver a prática, né, porque esse grupo, né, do quarto período, mas alguns alunos que já estão pagando, né, que já fizeram estágio, que já têm uma noção um pouco disso. Mas vocês vão ver que aquele paciente tem o medo do movimento. E hoje em dia, né, como a gente está numa questão de pandemia, de teleatendimento, o Pilates, por exemplo, está vindo como uma ferramenta muito legal. Estão existindo em alguns locais de estudo de Pilates, umas aulas online que o pessoal está fazendo, umas aulas virtuais em que o aluno está fazendo essa aula de Pilates em casa. E como o Pilates é uma excelente atividade física, tanto é que as duas profissões, tanto fisioterapia quanto a educação física, podem ministrar aula de Pilates, né? Embora a gente vai ver que o foco é diferente. O foco, boa noite para quem entrou aí, Verônica, Ana Paula. O foco é diferente, né? O foco do educador físico, geralmente, numa aula de Pilates, é mais voltado para performance, condicionamento físico e coisas e tais. E para a fisioterapia, sempre a preocupação com as correções biomecânicas, com o ajuste do paciente. E muitas vezes os pacientes até, né, alguns preferem fazer com o fisioterapeuta justamente por esse cuidado, principalmente aqueles que estão voltando de alguma dor, né, de alguma patologia. E aí tem um pouquinho essa diferença de uma aula com educador físico e uma aula com fisioterapeuta. Não sei se alguém aqui do grupo, né, das 11 pessoas que tem no momento, já fizeram aula de Pilates ou tiveram aula, e se foi com fisioterapeuta ou com educador físico. Se puder botar até no chat, agradeço. E aí vamos falar um pouquinho disso, né? Primeiro de tudo, falar o conceito histórico, né, do Pilates, o criador do Pilates, o conceito em si. O Pilates segue alguns princípios específicos, né, bem importantes, que você considera como exercício do Pilates se esses exercícios estiverem envolvidos, né, a aplicação do método em si, os conceitos, certo? E aí a gente começa contextualizando esse rapaz aqui, vai aparecer em algumas fotos, mas se você pega o nome dele, né, Joseph Humberto Pilates, mas se você botar só Joseph Pilates, já vai vir muitas fotos, imagens na internet, provavelmente dele. O Joseph, ele era um alemão, e que quando criança, né, quando novo, ele tinha uma saúde muito frágil, ele era asmático, ele tinha alguns problemas de saúde nesse sentido, mas era um cara que gostava bastante de fazer movimento, de se mexer. Ele era meio que autodidata, ele meio que criava os exercícios, né, as coisas dele, então ele sempre foi esportivo para tentar compensar essas limitações que ele tinha de saúde. Tanto é que ele desenvolve Pilates. E aí, em 1912, mais ou menos, é isso em 80, né, ele nasce na Alemanha. Quando chegamos na época de 1912, por aí, ele chega aí para a Inglaterra, ele, como lutador de boxe profissional, dava aulas de autodefesa, passou pelo circo, teve experiência de ser artista circense, né, na infância, e aí culmina em 1914 com a Primeira Guerra Mundial na Inglaterra. E aí ele começou a trabalhar como enfermeiro lá, ajudou, e tem um fato, né, da história do Joseph, se vocês forem se aprofundar mais depois, que o Joseph, como, né, era alemão, ele chegou a ser preso. E aí, quando ele foi preso,
nessa época da guerra e tudo mais, também estava tendo epidemias. Por exemplo, aqui em 1918, a gente está vivendo uma pandemia, né, do coronavírus. Naquela época, tinha uma epidemia do vírus influenza. E aí muitas pessoas começaram a ficar doentes, inclusive os presos de onde o Joseph estava. Só que aí, o único local que não acabou tendo mortos ou pessoas mais doentes foi justamente na cela do Joseph. Ele começou a desenvolver exercícios com molas, pegando as molas da cama do presídio, ou com as camas do presídio onde ele estava, tudo de estrutura que ele tinha no local que ele estava preso. Começou assim, por isso que você vai ver algumas fotos dos equipamentos, por exemplo, Cadillac, deixa eu ver se tem foto dele aqui, esse Cadillac aqui, ó, parece uma cama, né? E tem algumas molas, essas molas são justamente baseadas nessa ideia das camas lá do presídio, né, do tempo que o Joseph ficou preso. E aí, a partir disso, por, né, não ter ficado doente essas pessoas, e após isso, né, ele começou a ter um certo reconhecimento. Após a guerra, né, na Alemanha, em 1924, ele trabalha como policial, né, na cidade de Hamburgo, começa a desenvolver alguns aparelhos pensando nessa metodologia, né, e nessa experiência que ele teve quando preso, e aí desenvolve equipamentos. Claro, esses daqui de hoje, né, como o Barrel, vocês conseguem ver as fotos, pessoal? Tá dando para ver as fotos? Sim. Esses equipamentos, obviamente, comparado com os da época, não são assim, né? Se você for fazer uma pesquisa no YouTube, uma pesquisa no Google, por aí, você vai ver fotos de equipamentos bem mais antigos, com mais molas, mas o Pilates foi evoluindo, hoje em dia continua evoluindo também, inclusive tem como, né, o Jô teve uma experiência com circo, teve algumas pessoas que dão aula de Pilates hoje em dia que incluíram modalidade do circo dentro do Pilates, tem uma modalidade do Pilates que chama Aeropilates, uma coisa do tipo, se eu não me engano. Hoje em dia eu não estou dando tanta aula de Pilates, então assim, eu sei algumas coisas voltadas para a experiência que eu tive, mas quem talvez esteja mais atualizado, né, assim, quem trabalha com isso pode ter um RAW maior, né? E aí existem os equipamentos, né, do estúdio do Pilates. Quando você pensa em Pilates, muitas pessoas, talvez alguns desses 15 que estão aqui na sala com a gente, vai vir a fazer um curso de Pilates e futuramente vai botar um estúdio e trabalhar com isso. E quando a gente fala em estúdio de Pilates, ele segue alguns equipamentos básicos, como, por exemplo, esse barrel, parece um barril mesmo, e que eu tenho também do outro lado esses meio que pequenos espaldar aí, que o paciente pode fazer alongamentos, alongamento de membro inferior, alongamento de tronco, pode, né, ficar por cima do barrel, a cavalo, tem várias posições, que aí eu vou conversar um pouquinho mais com vocês, esses detalhes mesmo, na próxima aula. Hoje eu vou entrar com os princípios do Pilates e tudo. E aí pode-se utilizar o barrel, é um dos equipamentos. Existe o Cadillac. No Cadillac dá para fazer diversas coisas. Exercício com mola, que aí vai trazer resistência, então você vai estar trabalhando força. Trabalha-se também flexibilidade, dá para você utilizar essas molas e alongar algum tecido. Existe essa cadeirinha, não sei se dá para você ver no meio da foto, ou essas argolas aqui que o paciente consegue ficar nessa parte mais alta do Cadillac. Eu confesso para vocês, particularmente, nunca cheguei a fazer exercício nessa parte mais alta, mas, assim, vocês, como algum de vocês, talvez futuro instrutor de Pilates, você vai ver que os alunos variam muito em relação à aula, tipo assim, tem pessoas que vão fazer aula com vocês futuramente, se você vier a ser instrutor, que é uma criança, na mesma aula eu vou ter um idoso, na mesma aula talvez eu tenha um atleta, um adulto, ou seja, com características físicas e de flexibilidade e tudo completamente diferentes, o que quer dizer que eu vou ter que adaptar as aulas para cada indivíduo. Só para vocês terem ideia, quem não conhece, um estudo de Pilates, geralmente uma aula vai ter uma média de 3 a 4 alunos por horário. Então, assim, nos horários da aula de Pilates, você vai ter a cada horário, então tem estúdios aí fora que, por exemplo, começam a aula às 6 da manhã, tem a primeira aula e vai terminar a última 9 horas da noite. Então, bota que em cada horário desse você vai ter uma média de 3 ou 4 alunos. Geralmente, feito uma academia, eles fecham um valor mensal, né, um pacote mensal para ter as aulas, mas dentro de uma mesma aula, você pode ter talvez 4 realidades completamente diferentes de pessoas. O que quer dizer que, por mais que você pense nos exercícios de maneira global, para vou chamar assim, pacientes, mas seriam clientes de vocês talvez vão ter que adaptar para um para outro, porque vão ter pessoas muito flexíveis que vão se pendurar no Cadillac, vão parecer um macaco aqui, um artista,
e vão ter outros que não conseguem fazer nada disso. O básico do básico já está de bom tamanho para essa pessoa, e também é Pilates. Porque se está envolvendo o princípio do Pilates, que dentro do princípio eu vou ter a respiração, a concentração, a fluidez, a gente vai falar para frente, eu posso ter um exercício muito simples, mas se ele está trabalhando de forma lenta, se ele está utilizando a respiração, vai estar englobado no processo Pilates. Ok? Aí eu tenho também esse outro objeto, né? Outro elemento Pilates que é chamado chair. Temos até um auauzinho aí participando da aula também, né? Dá para ver aqui num dos vídeos dos meninos, tem um convidado a mais aí. Não sei o nome dele, depois você coloca aí, ó, tem seu nome dele aí escrito. E aí, é que deu para ver aqui de lado na tela. E aí a gente tem. Não, não precisa fugir, não, pode deixar ele aí, não tá incomodando, não. E aí tem o chair, que é uma cadeira. Não sei se você dá para ver que o cliente de vocês, né, se você fosse o instrutor, pode se sentar, por exemplo, na cadeira e colocar os pés sobre esses apoios aqui, que tem molas, então ele pode empurrar com os pés, ele pode também se pôr na frente do chair, da cadeira, e empurrar essas molas com as mãos, como se fosse flexionar o tronco, fazer uma flexão de tronco, e diversos outros exercícios que a gente vai citar mais para frente. Acho que a Hortência botou o nome dele aí. Deixa eu ver o nome do Vino, certo? E aí eu tenho também o chair. Então veja que eu tenho, ó, objetos diferentes: Barrel, Cadillac, Reformer, também bem famoso, parece, né, uma cadeira, é um carrinho, assim, que o paciente pode também, por exemplo, ele pode se deitar sobre o Reformer aqui, essa parte verde, azul, apoiar os pés sobre essa parte aqui, e tem molas aqui dentro do Reformer, que o terapeuta, no caso, o instrutor de Pilates gradua, ele pode, o paciente deitado aqui, fazer um movimento dessa parte verde, ele vai balançar aqui, indo para, vou dar o um exemplo aqui pela foto, né, indo para a direita e voltando, ou seja, o paciente esticando e voltando. Depois eu vou mostrar imagens para vocês de exercício. Pode também ficar sentado, fazer o exercício sentado, pode fazer em pé, só tem que ter cuidado com essas progressões. Primeiro, se o paciente, né, o cliente, vamos chamar assim, consegue realizar, e também para ele não desequilibrar, cair, tem que ter só os cuidados devidos. E a força da mola também, que você vai ver que existem molas que você gradua, que são muito fortes e molas mais leves. Aí você tem que graduar de acordo com o teu aluno que está passando naquele instrumento. Geralmente, as aulas funcionam em esquema de rodízio, tipo assim, os 4 alunos da aula vão passar por todos os equipamentos fazendo os exercícios. Você vai ver que a cinesioterapia que a gente já vem falando desde o início do semestre está dentro do Pilates, só que utilizando os princípios do Pilates, respiração e um bocado de coisa. E também pode utilizar, existe esse equipamento Val Unity, que é como se fosse uma cama aqui, que tem molas aqui nessa ponta, geralmente essa parte aqui em metal fixado na parede, que dá para fazer um bocado de coisa. E também tem o próprio solo, com colchonete, né, com tatame, em que pode se fazer, e inicialmente o Joseph desenvolveu, na verdade, os exercícios não em equipamentos assim, o máximo que ele fez foi numa cama que ele tinha no presídio, e o chão. Aí os exercícios do solo, né, que vão ter os acessórios, que deve estar aparecendo para vocês aqui, são chamados de Mat Pilates. Deixa eu ver se eu escrevo aqui, M-A-T Pilates, que são os exercícios de solo. Não sei se dá para ver aí no chat escrito para vocês, em que o Joseph desenvolveu os exercícios puramente no solo. Se você vai pegar livros do Joseph, né, que tem livros mostrando a história dele, os exercícios, tudo, os exercícios primários do Pilates, vamos dizer assim, básicos, são todos solo. E ele era um cara, como você viu na breve história, muito ativo, que tentava compensar essas doenças dele, então ele começa a desenvolver diversas estratégias de forma autodidata. Claro, esses acessórios que a gente tem hoje, então, por exemplo, as bolas suíças, os rolinhos, o disco de propriocepção, nada disso é do Pilates original, que fique bem claro, embora é utilizado no Pilates. Existe um arco que é chamado Arcoflex, você consegue fazer uma resistência no arco e diversos outros equipamentos que foram surgindo a partir do momento que o Pilates foi se desenvolvendo e os instrutores viram a necessidade disso. E, por exemplo, depois de todo aquele processo de guerra que a gente estava falando ali, o Pilates ele vai para os Estados Unidos, e aí lá ele conhece a sua esposa, a esposa Clara, e aí lá, para onde eles foram, para onde ele foi no caso, é uma região que tinha muitos bailarinos, dançarinos,
E aí ele conseguiu desenvolver o trabalho do Pilates nesse meio. Cresceu muito, a procura começou a ser muito grande, bailarinos famosos procurando Pilates, artistas dos Estados Unidos, né, Nova York, daquela região, né, uma região de muitos artistas. E aí começou a crescer o conhecimento de Pilates e pessoas começaram a vir de outros lugares para procurar isso, até que começa a se desenvolver para o resto do mundo, né, digamos assim. Hoje em dia, não tem uma esquina, basicamente, né, se pegar aqui Olinda, Recife, Jaboatão, os estados todos que tem a estudo de Pilates. O Pilates teve um crescimento muito grande, continua tendo, porque a procura é muito grande, principalmente o público idoso, né, o público que talvez não goste da academia tradicional, né, da musculação, acaba vendo no Pilates uma proposta interessante aí de exercício. E aí acaba buscando Pilates, certo? E aí, a foto não está muito legal aqui, mas na internet vocês conseguem também fotos mais claras. Essa aqui é a Clara Pilates. Ela, se eu não me engano, é da área de saúde também, não sei se é médica ou era enfermeira. Então, ela ajudou ele também nesse processo, né, de cuidar dele e tudo, né, que ele... Mas você sempre vai ver nas fotos do Joseph, fotos dele ou de sunga ou de um shortinho muito pequeno, geralmente, se for procurar a história dele. E como está aqui, Joseph praticava o que pregava. Ele é um cara que, se ele fala do exercício físico, os princípios que eu vou listar para você daqui a pouco, ele vivia isso literalmente na prática. Ele tinha aquele pensamento do seguinte coisa, tipo, como que eu posso propor o meu aluno a evolução se eu não vivo em mim? E ele partiu das limitações dele para desenvolver o método dele. Então você sempre vai ver fotos dele mostrando o físico, e o físico dele muito bem definido para a idade, né? Um coroa, mas parecia um jovem quanto ao físico, porque ele começou a trabalhar o corpo, né, e os exercícios através do método, que no início ele era chamado método, ele tinha o nome de contrologia. Contrologia. Que tem muito a ver com o centro de força, que eu vou falar já já, o powerhouse, que é toda essa musculatura do abdômen aqui, a parte do core, chamada também de core, que o Joseph chamava de powerhouse, ou casa de força. Tem relação com a estabilidade da coluna, então ele pregava muito isso também no método dele, exercícios que utilizassem a respiração associado com a contração abdominal, e a gente sabe que, assim, internamente no abdômen, se a gente tirasse essa capa maior dos músculos, eu vou ter um músculo chamado transverso do abdômen. Lembram dele, pessoal? Transverso do abdômen? Sim ou não? Vocês me escutam ainda? Pessoal? Sempre Sim. assim, foi. Beleza, maravilha. E aí, Sim, sim. tá certo, era só para confirmar mesmo. E aí, o transverso do abdômen, ele tá mais profundo, mais internamente, é porque tem hora que parece que você tá falando sozinho aqui. Perdoe aí, por isso que eu A pedi gente para está confirmar. bem, tá bem concentrado, professora Sola, nem se preocupe, tá Tranquilo, todo que mundo. bom então. Já tá aqui. Vamos embora, aprender Pilates. E aí, o que acontece? E aí, como essa musculatura do transverso abdominal ela é profunda, ela se conecta, se você for pegar fotos anatômicas, se for ver imagem, com a musculatura que está lá posterior na coluna, bem pequenininha, que é chamada multífidos. Não, com certeza, Thalita, eu entendo. É multífidos ou multifídeos. São pequenos músculos que se conectam com o transverso do abdômen na parte anterior. Né? No caso, o transverso está na parte anterior e vai lá para a posterior se conectar com os multífidos. Aí ele chama isso de cinturão de força ou casa de força. E a maioria dos exercícios de Pilates, você vai ver, quem for fazer aula futuramente, que eles trabalham a respiração associada com essa contração abdominal. Geralmente, todo instrutor passa esse tipo de trabalho para os seus alunos. Além da correção postural durante o exercício, principalmente o fisioterapeuta faz isso, e aí vai estar alinhando o paciente durante o exercício, tentando esticar a coluna ao máximo durante os movimentos. E uma coisa que o Joseph pregava muito era a questão da perfeição dos movimentos, mas sem ser um movimento forçado, grosseiro, e sim de forma fluida. Então, um dos princípios do Pilates é a fluidez. Pronto, essa foto é porque não está boa aqui, mas na internet você consegue, ó. Primeiro estúdio dele, uma pequenininha foto aqui, mas se for para fotos no Google, deve ter uma foto melhor, e que você vê, ó, tem bastante reformers, como se fosse aquele reformer aqui, ó, que vocês viram no início. Ele tinha isso, ó, e ele tinha muito exercício de molas, utilizava muitas molas. E aí, a partir lá dos anos 1960, foram se desenvolvendo mais estúdios abertos por terceiros, ou seja, alunos do Joseph,
que começaram a querer buscar ele por gostar do método, por se encontrar com a filosofia, e aí foram propagando o método. 7 anos depois, em 1967, ele vem a falecer, só que a difusão continua, porque tanto os filhos, quanto os parentes, quanto os ex-alunos dele, os pupilos dele, vamos chamar assim, começam a difundir cada vez mais o Pilates. Inclusive, hoje em dia, continua essa corrente de difusão, e existe o Pilates clássico, e existe coisas inovadoras que as pessoas tentam colocar, como eu estava falando no início, daquela ideia do aeropilates. Hoje em dia tem estudos que mesclam exercício de circo com exercício funcional e com pilates, tudo na mesma aula, que aí foge um pouquinho do pilates clássico, mas existem essas variações também. E aí, em 1984, tem o primeiro registro da palavra do Pilates, né, e aí surge os primeiros livros, né, do Pilates, digamos assim, né, registros sobre o método, e aí pessoas posteriormente vêm para incrementar mais e difundir. Pensando no Brasil, propriamente dito, só começa a vir mais claro para cá em 1991. Vê que não é tão velho assim, né, para cá, comparado a outras coisas. Com essa profissional aqui, Alice Becker, é a primeira brasileira lá na Bahia. Depois vai se difundindo outros profissionais em São Paulo, Paraná, e assim vai, nos anos subsequentes, certo? E aí, como método, o Pilates é um método, é uma filosofia, é uma forma, né, quem trabalha com Pilates ou quem é aluno do Pilates prega isso, né, que é uma filosofia de vida, né, muda a vida dessas pessoas. É um método de condicionamento físico, por isso que cabe tanto ao fisioterapeuta quanto ao educador físico. Existe muita discussão hoje em dia sobre isso, quem que tem que pegar ou não, mas é aberto para as duas profissões. Baseado tanto em técnicas orientais e ocidentais. Então, Joseph pegou toda essa experiência de vida dele, todo esse conhecimento da experiência dele de guerra, de pós-guerra, de ajuda, colocou dentro do método dele, que procura integrar o corpo e mente. A gente fala muito disso no conceito geral de saúde, né? Da importância de integrar, quando a mente está boa, o físico está bom e vice-versa. Inclusive, dentro do método, né, das aulas, os instrutores de Pilates, né, os professores, que dá a aula em si, tenta sempre estar conversando com o paciente, muitas vezes durante a aula ouve muitos relatos do paciente, as queixas e tudo, e tenta trabalhar isso através da aula, fazer o paciente crescer um pouquinho do mundo lá fora, dos problemas que ele vive, e através de exercícios físicos que podem ser executados tanto no solo, inicialmente foi assim, o Mato Pilates, como eu falei para vocês, Mato Pilates, e com aparelhos específicos. Geralmente, nos estúdios de Pilates, você vai ter aqueles aparelhos, mas talvez vão ter pessoas que vão fazer formação de Pilates, dentre vocês aí, e vai atender em domicílio, fazer um personal Pilates, por exemplo, atender uma pessoa em casa, ou vai ter um estúdio mais com estrutura de Mato Pilates, isso varia muito. Mas, normalmente, a maioria dos estúdios, acho que mais de 90% vão ter aqueles equipamentos que eu mostrei para vocês no início, certo? Com ou sem manipulações. Às vezes acontece também, porque assim, o Pilates ele tem um início, então no início da aula, vamos botar assim, vai ter um aquecimento geral, com exercícios de alongamento, movimento, depois entra na aula propriamente dito, em que vai ter os exercícios e tudo mais, e culmina no final com a parte de relaxamento, geralmente no Pilates. Em que a parte de relaxamento, algumas vezes, alguns alunos, aí depende muito do tanto que o terapeuta tem intimidade com o aluno ou não, acabam entrando num processo de pedir aí isso fica muito, assim, não é proibido, mas também deixa muito para debate para a gente, até depois que eu terminar esse assunto aqui, para a gente conversar, né, tirar a dúvida de vocês, em relação, assim, tem terapeutas que acabam estralando os pacientes, fazendo manipulação pós, né, dentro do relaxamento, ou se utiliza da bola suíça para fazer esse relaxamento, e um monte de outras coisas. No final da aula do Pilates, vamos dizer assim. Que aí a gente tem que ter alguns cuidados. Já já a gente discute essa parte aí. E aí ele prega também, né, o equilíbrio perfeito entre corpo e mente, que, né, seria uma coisa que ele quer pregar no método. E o sistema de exercício utiliza princípios específicos. Vou listar para você aqui os princípios. Para promover equilíbrio entre o corpo e mente, desenvolvendo também, né, corpos fortes e flexíveis. Uma das características do Pilates é melhorar a flexibilidade de maneira geral,
Tem-se um mito, né? O Pilates emagrece, não necessariamente, mas ele trabalha assim flexibilidade, ele melhora a postura, ele fortalece, não fortalece para ficar hipertrofiado, mas sim para melhorar o tônus da musculatura, isso sim acontece, mas você não vai entrar no Pilates esperando ficar feito os marombeiros, né, de academia todo truncado, isso não vai acontecer, provavelmente não. Se alguém te vender assim, ele está mentindo para você, muito grave, mas sim, possivelmente melhorar o corpo, definir, contrair, né, ficar com o abdômen mais durinho, os músculos mais durinhos, isso acontece. É o controle consciente de todos os movimentos, então trabalha a consciência corporal, que a grande maioria das pessoas não tem. Nós, terapeutas, não temos. Imagina o coitado do paciente que está com dor, que está pós-dor, não vai ter. Correta utilização e aplicação dos princípios no estado ativo, em repouso e dormindo. Então, é dito assim que quando você entra no processo Pilates, e é muito falado disso, da questão de contração abdominal, trabalho do transverso do abdômen, acaba que muitas vezes o paciente leva isso para a vida dele. Então, ele está dirigindo, ele está contraindo o transverso, ele está se locomovendo no dia a dia, está contraindo o transverso, estabilizando, né, esse cinturão de força que a gente tem nessa região abdominal. Daqui a pouquinho eu vou fazer um comentário sobre isso do contrair permanentemente. Aí tem que ter um pouco de cuidado com isso para alguns pacientes. Já já eu comento isso. Objetivo geral do Pilates, proporcionar aos praticantes um aprofundamento na compreensão dos seus corpos, então você vai melhorar muito essas questões, viabilizando a melhor qualidade de vida. Então a ideia do Pilates em si é um excelente trabalho, pelo menos assim é vendido para vocês, para a qualidade de vida. Tanto é que muitos idosos fazem Pilates, você deve conhecer alguém que pratica Pilates, né? E aí, o que é que muda, né? O que é que a gente pensa nessa integração, corpo do praticante, mente e tudo mais. Então, no Pilates, existe a parte do exercício, então vai ser trabalhado o corpo físico, com certeza, e vão ter exercícios que vai usar força para você vencer a mola, exercícios que você vai usar talvez teraband, exercício que você vai usar resistência manual ou não, né, se o terapeuta lá quiser, exercício que você vai alongar os tecidos, que você vai flexibilizar, tem de tudo. Consequentemente, com o bem-estar físico, se a gente pegar a classificação da OMS, bem-estar físico e mental, então vai propor um bem-estar mental e espiritual também, porque você vai se sentir bem com isso, porque a própria prática do exercício físico traz a liberação de endorfinas, né, os hormônios do bem-estar, então a pessoa se sente bem com isso. Isso é uma atividade que ela gosta, uma coisa é quando você faz algo forçado, mas quando você faz algo porque você gosta, é excelente. E aí o paciente passa a se entender mais quanto o corpo, sabe das suas limitações, o que ele pode, o que ele não pode, compreende e começa a absorver a filosofia, então ele evolui quanto exercício, quanto flexibilidade, quanto comportamento, inclusive. Pode acontecer tudo isso. O ruim disso aqui é quando a pessoa, o paciente, não compra a filosofia, não gosta disso aqui, faz por obrigação, aí se torna horrível. A pessoa está lá e não quer estar lá. Eu tive a experiência, foi até boa na academia, mas você pensa assim, né, academia, então geralmente as pessoas buscam isso aqui, né, o fitness, né, trabalhar essas coisas, mas eu recebia de tudo, né, então chegava a gente pós-reabilitação, que ia fazer pilates lá, e exigia que era feito com fisioterapeuta, né, que fosse feito com fisioterapeutas, todos os instrutores, por mais que estavam na academia, eram fisioterapeutas, e tinha a parte de musculação, né, a parte, mas também chegava muita gente lá, inclusive, que não tinha a menor condição de estar lá. Do tipo assim, você ia propor os exercícios que a gente vai conversar, né, nessa e mais principalmente na outra aula, e aí o paciente não fazia nada, não conseguia fazer nada dos exercícios que a gente propunha para ele, nada mesmo. E aí eu posso usar o Pilates de diversas formas, como, por exemplo, para reabilitação, e aí entra o trabalho da fisioterapia, tanto na fase aguda de lesões, eu posso usar, né, porque o exercício físico em si melhora, pós-cirúrgicos, melhora de postura, de compensações. É utilizado no meio fitness como uma atividade física, por isso que o educador físico também trabalha, mas a gente pode trabalhar com os pacientes, eu digo os fisioterapeutas. Resistência, força, flexibilidade, mobilidade articular, equilíbrio muscular, consciência corporal, coordenação motora, tudo isso está incluso no método Pilates de benefícios. Apoio reabilitativo, então melhora o pré-condicionamento físico, manutenção da reabilitação. O paciente também vai se sentir mais relaxado, geralmente eles saem muito se sentindo bem pós-aula do Pilates, trabalha a respiração, que a gente hoje em dia é tanto estresse, tanto corre-corre, que não consegue parar para respirar tranquilamente. Concentração,
integrar corpo e mente, qualidade de vida. Eu conheço uma colega, instrutora de Pilates, por exemplo, que o estúdio de Pilates dela fica ali em Aldeia. Não sei se vocês conhecem a Aldeia ali. Lá dentro de Aldeia, não vou saber agora qual é o quilômetro, a moça, ela dá curso de Pilates e tem um estúdio de Pilates dentro de Aldeia. Então, entenda o ambiente favorável. Você tem um ambiente ao redor. Se você vê o estúdio da moça, é a coisa mais linda que tem, assim, a parte toda da natureza, junto com o estúdio e tudo mais. Então, assim, o cliente que vai para lá e que realmente gosta do que está recebendo, ele vai se sentir super bem, que ele está no ambiente natural, que ele está recebendo o método Pilates, que ela é uma ótima profissional lá. Então, tipo, tudo isso favorece também o ambiente. Princípios do Pilates, esse é importantíssimo para nós e que nós podemos utilizar ao nosso favor. Respiração, controle do centro, contrologia, né, um método surgiu desse nome. Então, trabalhar as contrações de abdômen. A maioria dos exercícios você trabalha a respiração, você inspira pelo nariz, solta pela boca, e ao soltar pela boca, contrai o abdômen junto. Tem o trabalho de alongamento axial, em que a ideia é você alongar esse indivíduo, trazer ele mais, não sei se dá para vocês me verem na tela aqui, tem um slide e eu estou aqui no canto, não sei. Um alongamento do corpo. Assim. Fluidez do exercício, não ficar aquele exercício travado, e sim fazer o exercício indo e voltando, como se fosse a brisa do mar, bate e volta, sem parar o exercício. Se você se concentra na aula, presta atenção no instrutor, eles trabalham muito a questão de precisão no movimento, você fazer o exercício cada vez melhor, mais eficiente, mais consciente, que a ideia é você estar dentro da aula, e não tipo assim, estou fazendo Pilates, mas estou pensando aqui nas dívidas, estou pensando em que eu vou fazer depois. A ideia não é essa, a ideia é naquele horário que você está lá, naquela 1 hora, você viver aquilo ali. Certo? E aí, respiração, direcionar a atenção para determinadas áreas do corpo, perceber se essa respiração é mais torácica ou mais abdominal, e com isso também melhorar os movimentos, seu exercício mais lento, mais pausado. Esse princípio, né, integra corpo e mente, a respiração, melhora a concentração, facilitação dos músculos estabilizadores e promove o relaxamento. Quando você aprende a respirar de uma maneira mais tranquila. Certo? Melhora a tensão muscular. Controle do centro, é um princípio que traz a base do tronco como centro, então você trabalhar sempre essa conscientização de contrair o tronco, de centralizar a força no tronco, para que o movimento periférico aconteça da melhor maneira. Ele chamou isso, né, de powerhouse, o caso de força, que são esses músculos do core, né, você vai ouvir falar como músculos do core também. E aí eu vou ter alguns músculos como o transverso do abdômen, que eu já tinha citado para vocês, o oblíquo interno e externo, fazendo parte desse core, reto abdominal, musculatura do assoalho pélvico, aí eu vou fazer uma ressalva do assoalho pélvico, eretores da espinha. Tanto musculatura abdominal, quanto musculatura da coluna, mais assoalho pélvico, mais diafragma também. Bastante trabalho diafragmático. Ilho-psoas, e aí todas essas estruturas musculares que estão ali naquele entorno. O método Pilates em si concentra-se em fortalecer esse centro. Fique tranquilo que esse slide eu vou mandar para vocês, fora a aula gravada também. Acho que me perguntaram no início, se não me engano foi na tarde. O alongamento axial, o trabalho de melhora da postura, então aquele indivíduo que é mais cifótico, você tentar melhorar para ele aumentar um pouquinho, melhorar essa cifose, reduzir a cifose, ficar com o corpo mais alongado, certo? Melhorar essa mobilidade da coluna em si. Trabalhar sacro, trabalhar lombar, melhorar os movimentos de maneira geral da coluna em si. Melhorar as curvaturas, curvatura sacral, a lordose lombar, cifose. Não vamos garantir assim que eu vou, por exemplo, um paciente que é altamente lordótico, tem uma lordose muito grande, vai ficar reto ou vai modificar. Não é isso, mas sim tentar melhorar a postura de maneira geral. O Pilates prega muito isso. Integração do movimento. Então, para que o paciente se movimente, né, o cliente, com precisão. Então, o instrutor ensina um exercício. Possivelmente, na primeira vez que você vai fazer, você vai ter dificuldade, mas com o passar do tempo, você começa a ficar mais hábil naquilo. E fluência do movimento. A gente já citou, né? Precisão. Correta colocação das partes do corpo. Primeiras vezes, talvez, dá algum exercício mais complexo, porque o Pilates também é dividido, quando você vai fazer a formação, os exercícios mais fáceis, depois mais medianos e mais
difíceis, vamos chamar assim, hardcore, né, pesados. À medida que o paciente vai evoluindo, né, o cliente vai evoluindo na prática do Pilates. Talvez vocês vão começar a dar aula, quando vocês começarem a dar aula de Pilates, tem clientes que você vai receber que hoje é o primeiro dia dele, vai fazer uma aula experimental. E tem clientes que já faz Pilates há 5 anos, 4 anos, 10 anos, e que talvez já quer saber, inclusive, mais do que você, que é o instrutor de Pilates. Tem uns assim, tá? Então, está íntimo relacionado também à nossa postura, a melhora da postura, a mente, ficar alerta e atento a cada movimento. A fluidez é um princípio do Pilates também, faz parte, né, do movimento, refinar esse movimento, controlar a suavidade dele, não precisar ser algo bruto, e sim um exercício mais fluido, mais tranquilo. Benefícios de maneira geral do Pilates: aumento da força, então não vai ficar hipertrofiado, mas vai ficar mais resistente o paciente. Trabalha o equilíbrio, de maneira geral, desenvolve a consciência corporal, né, dos movimentos, melhora a postura, estabiliza o centro do corpo, o core, através de trabalho abdominal constante. Todo o exercício vai ter contração abdominal, basicamente. Alivia dores e tensões musculares, de maneira geral. Traz resultados estéticos, porque se melhora a postura, vai melhorar a estética. Busca também o equilíbrio corpo e mente. Certo? Isso aqui foi o que eu tinha preparado para falar para vocês de Pilates, em relação à parte teórica e os princípios. Aí eu vou abrir aqui agora. Vocês conseguem me ver aqui? Sim, né? Aí eu quero que deu para entender o que eu falei, e minha segunda pergunta é se tem alguma dúvida relacionada a isso. Não, professor. Todo mundo? E aí, claro, Também tá bom. E aí, claro, em relação a como que eu vou fazer os exercícios, ou qual é a sequência que eu vou levar, ou como vai ser, vai depender de várias coisas. Primeiro, vai depender do material que eu tenho no momento, tipo assim, meu estúdio, ele apresenta todos os equipamentos de Pilates, aqueles que a gente viu na foto. Beleza, então eu vou variar os exercícios, então eu posso trabalhar alongamento, fortalecimento, flexibilidade em cada coisa daquela, de acordo com o que eu tenho. Ou, por exemplo, meu estúdio não tem uns equipamentos, só tem o Cadillac e o chair, não tem o barrel, não tem, aí eu vou ter que fazer exercício no solo. Porque você vai ver que os estúdios aí fora, não sei se alguém aqui já foi em estúdio de Pilates, eles variam. Tem estúdio de Pilates muito grandes, o espaço físico, tem estúdio de Pilates pequenininhos. O estúdio que eu dei aula, por exemplo, lá no Pina, ele tinha uma parte que tinha os equipamentos tradicionais de Pilates, e tinha outra parte, basicamente, que o cara só tinha lá, né, o espaço do rapaz lá, colchonete, e coisas de, tipo, como se fosse um treinamento funcional. Então, ele mesclava muito os exercícios clássicos do Pilates com exercícios do treinamento funcional, vamos botar assim, usando o método do Pilates. Então, tipo assim, o exercício funcional utilizando a respiração, a concentração, a fluidez e por aí vai. Porque um teste que a gente pode fazer com vocês, não dá para fazer agora na prática, mas vamos pegar alguém que vai fazer um abdominal e comparar com alguém que vai fazer a prancha, uma prancha mesmo, né, de tronco lá, ficar na prancha, posição de prancha. Você pega vamos pegar o exercício de prancha, por exemplo. Se eu pego, talvez vai ter uma pessoa mais magrinha que vai conseguir ficar muito mais tempo se mantendo lá do que eu pegar, por exemplo, um cara muito forte, muito grande. Imagina assim, aqueles caras de academia que pegam 50 e 50 de peso, pegam não sei quanto de peso, e aí você pede para ele fazer um exercício desse, de prancha lateral, prancha, né, frontal, e que vai exigir dele uma resistência maior. Tem caras desses que não ficam 1 minuto ali, ou muito menos que isso, segundos ali, para fazer aquilo. Já outros pacientes ou outros clientes mais magrinhos fica até mais tempo, porque tem uma resistência maior. São coisas diferentes. O trofismo do músculo, o volume é uma coisa, a resistência é outra, completamente diferente. E aí no Pilates é muito mais interessante esse trabalho. Se trabalha mais pensando em resistência, então fortalecimento não é voltado para ganho de massa. Acaba que algumas pessoas podem ganhar um pouco de massa, mas não é o principal foco. Então, assim, é aquela pessoa que acha, né, vou fazer Pilates para ficar com a barriga tanquinho. Não necessariamente vai ser só o Pilates, vai ser o conjunto, na verdade. Fazer Pilates, uma boa alimentação, talvez a pessoa correr, fazer corrida. Então, em outras aulas eu vou comentar para vocês também sobre treinamento funcional, vou mesclar um pouco com CrossFit, né? Vou falar de exercícios que utilizam essa pegada e vou falar também de corrida, que é outra parte que você pode utilizar para reabilitar o paciente de vocês pensando em cinese. Então, por exemplo, associando o Pilates com essas estratégias, aí com certeza
a pessoa pode emagrecer. Mas o Pilates sozinho, se eu dizer assim, vender para o cliente isso, a gente tem que ter muito cuidado com isso, com o que a gente vende para as pessoas, aí é muito complicado dizer para ele que ele vai emagrecer fazendo só o Pilates, tipo, 2 vezes na semana, e ele pode comer o que ele quiser em casa, fazer tudo errado, que ele vai emagrecer. Isso aí é a maior mentira que existe. Tudo bem, pessoal? Agora, claro, aqui numa aula dessa, o que é difícil é assim, como a gente não tem a prática, a vivência, não tem como você, talvez, a não ser que alguém aqui que já fez o exercício, fez a aula, entendeu os exercícios, então qual vai ser a tarefa que eu vou passar para vocês? Por isso que eu vou, né, hoje, falando mais da teoria, tirando dúvida nesse ponto, mas o que é que eu quero já de atividade, eu vou botar lá no Classroom como atividade para vocês. Aí os 21 que estão aqui, avisa para representante, avisa para a turma todinha. Eu quero que cada um aí, e pesquise, só precisa me mandar o link, não precisa nem mandar pesquise vídeos, de maneira geral, aí pode ser Pilates solo, Pilates com equipamento, como você quiser, de exercício de Pilates, o que você achar mais interessante, e aí pode ser coluna, membro superior, membro inferior, aí eu quero que todo mundo mande para você computar como uma atividade, para você olhar os exercícios, achei esse interessante, aí manda para o professor lá, pode ser pelo Classroom, pode ser pelo e-mail, como for melhor para vocês. E aí, na próxima aula, mais específica, a gente discutir esses movimentos. Hoje eu vou conversar mais sobre princípio, objetivos, etc. Aí eu vou selecionar alguns desses, vou ver os mais interessantes, ou vocês mesmos. Professor, eu achei interessante aquele, assim, a gente joga aqui, não sei se eu consigo, acho que eu consigo compartilhar YouTube, vídeo, alguma coisa, e a gente discutir os movimentos e o objetivo, etc., em cima disso. Porque por mais que eu abra aqui para vocês, bote o YouTube agora e tal, mas eu queria que vocês tivessem também esse trabalho de vocês irem buscar os exercícios. E aí, tipo assim, professor, achei interessante esse aqui. Ou então, sei lá, aí vocês podiam pegar tanto o exercício mais fácil, pelo menos um vídeo, só quero um link só. A pergunta da Daiane, vou mandar quantos? Só um link de cada pessoa. Precisa ser o link que abra o vídeo. Não precisa botar o vídeo, que o vídeo é mais pesado, mas às vezes mandar o link já tá bom. Mas o fazer vocês irem buscar os exercícios, olhar, porque, claro, por mais que a gente tivesse uma aula prática mostrando isso, não é a mesma coisa de você fazer uma formação, você ter a prática, a vivência, de você ser aluno. Mas, pelo menos, precisa sair da graduação, né, daqui, e, claro, a gente está num momento pior ainda, que estamos todo mundo em casa, não tem como fazer essa aula, a não ser que a gente abra o computador aqui, todo mundo na sua casa abre as telas, vamos fazer uma aula de Pilates aqui, online. Mas a ideia seria, na verdade, e o povo fica rindo aí, né? Não, vendo você rindo aí, Natália rindo. Tenham pelo menos a vivência de observar o exercício. Quem quiser tentar fazer algum deles em casa, fica à vontade. Acho que aqui não. Assim, como tem muita questão de. Nem todo mundo está na aula. Agora até tem um número bom de pessoas, 21 pessoas aqui, mas nem todo mundo às vezes consegue acessar no dia, não consegue. Aí não sei se funciona a gente fazer uma aula online aqui, exercício. Até meu home office que eu tenho aqui não vai ter esse espaço para eu fazer os exercícios e vocês tentarem fazer. Aí não funciona. Teria que ser no momento presencial, quando a gente for retomar, esperamos, né, o mais breve possível, a gente fazer uma das aulas da parte prática, incluindo os exercícios de Pilates. Mas só o fato de vocês estarem buscando vídeos, estarem assistindo exercício de Pilates, e aí a gente conversar aqui, aí vai ser proveitoso conversar assim. Por exemplo, semana que vem, alguém pegou um vídeo de coluna, e aí o paciente está mostrando, o cliente lá está fazendo exercício para a coluna. A gente discutir assim, por exemplo, que músculos estão sendo trabalhados ali? Que tipo de patologia a gente pode utilizar esse tipo de exercício? Aí isso eu acho interessante para vocês, porque vocês vão começar a raciocinar assim, como que eu posso colocar esse tipo de exercício no meu atendimento, pensando que daqui a pouco vocês vão, tipo, estar no 5º, 6º, 7º período, e daqui para lá vocês vão ter prática de traumato, de esportiva, de neuro, das outras. Por exemplo, Pilates, como reabilitação, dá para se utilizar com paciente de neuro. Mas como é que eu posso fazer isso? Aí, essa seria a ideia, de vocês buscarem alguns vídeos, inclusive vou deixar a parte final da noite, e quando a gente terminar, para vocês, quem quiser, claro, já começar a pesquisar, se quiser já me mandar, e peço que faça essa prática, quem quiser tentar fazer em casa o exercício que pesquisou também, seria super legal. Não sei se alguém aqui é da galera que está fazendo exercício em casa, não sei se algum dos 21 aqui estão treinando em casa, ou a grande maioria não está fazendo nada, né? Pode acontecer as duas situações. Não sei se alguém tem coragem de dizer aí, né, o que está fazendo, não. Eu, pelo menos, ainda estou trabalhando, né? Entendi. Ainda tem essa situação, né, Vicente?
É, Tem eu gente saí que da não parou, Covid, inclusive. eu saí da Covid e voltei a trabalhar novamente. Entendi. Outros estão botando aqui, ó, eu tento, outra botou, eu não estou fazendo nada. Vai ter várias situações. E se torna, imagino, difícil mesmo a Ô, situação. professor, Pode perguntar. um paciente no caso aí, com hernia de disco, o exercício de Certo. Pilates pode Super ajudar? bem-vindo, Vicente. Muito bom. Aí o que é que eu quero como trabalho, principalmente para a semana que vem, para a gente começar a aula discutindo isso. Que vocês pesquisem, por exemplo, Vicente, que tipo de exercício eu posso fazer dentro do Pilates para esse paciente com hernia de disco, por exemplo. Porque você vai ver assim, falando, tua pergunta foi excelente. Geralmente, as hernias de disco, o que é que acontece? Eu tenho um extravasamento, o pessoal tá maior, tem gente trabalhando, não é uma pena. Mas tem que trabalhar, né? A hernia de disco, geralmente, ela é póstero, né? Você dificilmente vê ela extravasar para anterior do disco, da coluna, geralmente posterior, e lateral, é póstero lateral. E aí comprime nervo, comprime tudo. Então, por exemplo, concorda comigo que quando eu faço flexão do tronco, eu tenho uma compressão na parte anterior, porque veja, o disco ele é formado de quê, pessoal? Dentro do disco, o que é que eu tenho? Tenho. Pode ajudar o Vicente aí, alguém. Dentro do disco, o que é que eu tenho? Tem o líquido, né? Vou ter líquido, que é o núcleo pulposo. Alguém botou líquido sinovial. Vou ter líquido, vou ter água, basicamente. H2O, né? Dentro da composição. E aí, o que acontece? Se eu tenho líquido dentro do disco, ao redor tem um anel fibroso, toda vez que esse disco é comprimido, pensa na época que vocês estavam na escola, na física da escola de vocês. Quando vocês pegavam uma bola de encher, colocava água. Se você bota essa bola de encher numa mesa e você faz uma pressão, o que é que acontece com o líquido? O líquido vai extravasar, ou seja, vai sair pela Antes dele uma extravasar, lateral, vai isso. para sair. Primeiro ele vai espalhar, né, Vicente? Primeiro ele vai espalhar e até chegar uma hora que ele vai extravasar, romper. Isso vai acontecer com o teu disco na coluna, quando eu tenho pressão sobre ele. Ele vai espalhar primeiro. Só que para frente, na frente da coluna, eu tenho um ligamento que impede isso. Que é o ligamento, deixa eu escrever aqui para vocês. Ligamento longitudinal anterior. E aí o disco não consegue romper na frente, por isso que ele vai para trás. Só que atrás eu também tenho o ligamento longitudinal posterior. Ele também não rompe totalmente para trás. Pode romper, porque o posterior é um pouco menos espesso do que o anterior, mas ele não consegue totalmente. Então, se ele não vai para frente nem vai para trás, quando ele vai? Ele vai para póstero lateral. Aí, póstero lateral, eu vou ter os nervos lá. Por isso que tem compressão. O paciente com hernia de disco muitas vezes tem formigamento, parestesia. E aí, talvez num paciente de hernia de disco, a pergunta do Vicente, no quadro agudo, movimentos de flexão do tronco não vão ser muito bons para ele, porque vai estar aumentando a pressão no disco lá atrás. Então, talvez utilizar o princípio do Pilates com exercício de extensão do tronco vai ser a melhor saída no início. E aí, precisa da sacada do fisioterapeuta para, nesse primeiro momento, saber assim, que exercícios dentro do processo da aula vão ser interessantes para essa pessoa que está voltando numa crise ou está no início de uma crise de hernia de disco, por exemplo. Mas porque a pergunta do Vicente está voltada para uma patologia. Só que vão ter pessoas que vão fazer o Pilates com vocês que talvez não tenham uma patologia necessariamente. Ele está fazendo por atividade física. Também tem muita gente que faz assim. E aí eu já vou moldar a aula de uma maneira completamente diferente. Dá para vocês entenderem essa diferença? Tá, sim. Consegue entender? E aí eu vou focar para cada um. Então, qual é a ideia que eu quero para vocês assim nessa segunda parte da noite, depois que a gente terminar? Eu ainda vou seguir um pouquinho, mas quando eu terminar, que vocês pesquisem exercícios de Pilates, pode ser qualquer um, diverso, e me mande pelo menos um. Mas pesquise vários. E aí, na próxima aula, a gente pegar um grupo desses exercícios, jogar aqui e comentar em cima deles. Acho que isso vai ser legal, porque a gente vai estar fazendo vocês raciocinarem. Porque nesse momento que a gente está de pandemia, o que vai ser legal para vocês é trabalhar uma coisa chamada raciocínio clínico. Mesmo que você não está atendendo ninguém ainda. Porque, assim, em algum momento você vai ter essa prática de estágio e se você já trabalha o seu raciocínio clínico dentro da graduação, é muito melhor. Aí eu vou primeiro fazer dessa forma, pedindo para vocês buscarem exercício. Em outro momento, eu vou pedir também, mas não vai ser agora, talvez eu vou combinar isso para vocês semana que vem, mas eu reforço depois, que cada um pesquise, ou pode ser um grupo, aí eu vou estipular 2 ou 3 pessoas,
algum artigo científico que fale sobre o Pilates. Podendo ser em português ou em inglês, já adiantando para vocês que os melhores são em inglês, para a gente ver também e conversar. Aí eu posso separar alguns, vou separar alguns bons e vocês pesquisar outros. O quanto também que a ciência fala bem ou mal, aí vamos discutir depois sobre o Pilates, por exemplo. Então a gente conversar a parte do exercício, e para você é importante por conta da prática, mas você entender assim também, no contexto científico, que é algo hoje em dia tanto falado, você vê no Covid aí, a importância de se pesquisar qual medicamento é bom, qual não é, e Pilates é um exercício físico, então é uma baita ferramenta de reabilitação. O quanto que isso traz benefício ou não para os pacientes da gente. Será que todo paciente seu, eu tenho que indicar o Pilates? Será que todo cliente de vocês é benéfico fazer Pilates? Ou será que ele gosta do que ele está fazendo? Ou que tipo de exercícios dentro do Pilates vão ser mais indicados, como foi a pergunta do Vicente, para uma hérnia de disco, ou que vai ser indicado por uma dor no joelho, que vai ser indicado por uma patologia na cervical, no ombro, e assim sucessivamente. Isso eu acho que é interessante trazer para vocês de conteúdo. Não só, tipo assim, é positivo, claro, como eu mostrei agora, o conteúdo. O Pilates é um método assim, segue um princípio assado, maravilha. Isso é ótimo, você tem que saber, né? Ou pelo menos conhecer. Mas a partir disso, eu tiro, como por exemplo, vocês vão pagar, alguns né, já pagaram, mas outros vão pagar no outro semestre. Disciplina de recursos terapêuticos manuais, em que você vai ver a parte técnicas manuais para associar com a parte de cinesioterapia. E hoje em dia, você vai ver nos profissionais aí fora que tem gente que só trabalha com terapia manual, ou tem gente que só trabalha com exercício, trabalha com uma coisa só, e esquece de juntar essas coisas. Que você vai ver que é o que é melhor, bem visto na ciência, por exemplo. Quando você une as coisas. Quando você junta o exercício com a parte de liberação com as mãos. E aí o resultado fica muito bom para o paciente, porque ele vai ter todo o relaxamento. Quem não gosta, por exemplo, de uma massagem, quando bem feita, muita gente gosta. E você associar esse benefício, por exemplo, da massagem com a técnica de exercício. Você vai para a parte científica, os exercícios físicos, o Pilates está dentro do contexto, mas o exercício físico, de maneira geral, é o que é a melhor ferramenta que a gente tem, a melhor ferramenta que a gente tem para tratar os pacientes de você. A melhor ferramenta. Não sou eu que estou dizendo, é o que as pesquisas apontam, é que pega essa disciplina que você está pagando. É o que muitos terapeutas, fisioterapeutas, estão fazendo nos teleatendimentos. A questão de cinesioterapia. Porque não está dando para tocar em alguém porque eu estou do outro lado da tela. Dá para entender, pessoal? Pessoal? Dá sim. Professor. Tá dando para entender, porque sim. Fica esse vácuo, aí você não sabe se está acompanhando, se não está. Alguma... Pode falar, Vicente. É porque às vezes a gente tem que desligar um pouquinho, porque senão fica dando interferência. O áudio com certeza atrapalha, mas uma resposta já é ótimo. Quando você bota um sim aí, já fico feliz, que eu não estou falando sozinho. Inclusive, porque nem sempre você vê a carinha das pessoas aqui. Pronto, certo? Tá, mas em relação ao conteúdo Pilates, que bom, fico feliz que estão aí. Em relação aos benefícios que o Pilates promove, em relação aos princípios, vocês têm alguma dúvida, pessoal? Isso é bem importante. Gostaria que eu explanasse algum dos princípios, que eu falasse mais de alguma coisa dessa. Até o momento, nenhuma dúvida. Tranquilo mesmo, de verdade. Nenhuma dúvida também não, de verdade. De verdade, verdadeira, não minta, por favor. Verdade. É porque também, assim, professor, no primeiro período, a Annelisa, ela fez... Já falou sobre isso aí? Ela fez uma palestra em sala de aula. Que bom, então. Aí foi quase uma noite. Aí com a gente certeza, tem uma noção. a pessoa que deve ter dado a aula falou bem melhor até, ou mais do que eu, porque faz um tempo que eu não trabalho com isso. Mas eu sei que o Pilates é extremamente importante, uma das ferramentas, não só tem essa, né? O que é bom na fisioterapia é isso, porque eu tenho muitas opções de ser mais um recurso para você acrescentar na sua prática clínica, vamos chamar assim. Que é positivo para você ter isso. Agora, só preciso pensar assim, por exemplo, em que momento esse indivíduo vai fazer o Pilates? Ou se eu uso ele como uma ferramenta de condicionamento físico, se eu vou usar como uma ferramenta de reabilitação, e o que eu vou utilizar? Para mim, hoje em dia, eu parei de dar aula de Pilates, né, deixei de dar aula um tempo, acho ótimo. Se eu fosse colocar, eu colocaria um estúdio, mas não seria eu que daria aula. Eu cheguei a enjoar um pouquinho da questão de dar aula de Pilates, porque assim, entra toda uma rotina, uma dinâmica de você ter que estar criando exercícios novos, buscando aula, e não é fácil, né? Você pega aulas e
6 da manhã até 9 da manhã, todos os dias da semana, e sai mudando tudo. Tem que ser altamente criativo nesse ponto. E, assim, o que me chateou, na verdade, não é o método em si, a aula é excelente, tudo ótimo. Eram algumas pessoas, talvez porque eu dei aula dentro de academia, pode ser, não sei se teve uma diferença para um estúdio, em que as pessoas vão buscar o método, o fisioterapeuta, e que chegava altos alunos lá, velho, que não tinha a menor condição nem de estar lá. Porque, assim, qualquer exercício básico que eu ia propor para alguns, aí se ia chateando você. E o pior é que o cara, ou pior também, outros que faziam Pilates há um tempo, aí você entrou lá como instrutor novato, e o cara queria fazer a aula dele, não o que você tinha proposto. Então, se você montou uma aula para aquele dia, todo mundo está fazendo, mas o cara quer fazer aquele exercício que ele acha na cabeça dele que é o bom. Não, porque eu faço isso há muito tempo e é ótimo, e não vivencia a experiência que o professor está tentando trazer para ele, né? O professor de Pilates, o instrutor. Aí isso foi me chateando muito, essa desvalorização nesse ponto, mas assim, Pilates, eu digo para vocês, é uma ferramenta altamente rentável para o fisioterapeuta. Alguém aqui que for trabalhar com Pilates pode ganhar muito bem com isso, inclusive, mudar a sua vida completamente. Então, faça uma propaganda positiva do Pilates, porque para mim também eu gostava mais, né, de ir para terapia manual, então fui fazer curso nessa área, me foquei em outras coisas. Hoje estou bastante focado na parte de esportes também, e aí para mim é mais uma ferramenta. Eu agrego também no meu tratamento, eu uso como uma ferramenta de reabilitação, não necessariamente dando aula disso. Mas alguém aqui talvez vai fazer formação e vai gostar bastante. Acho que sim, acredito que vai ter alguém aqui. Porque é uma ferramenta excelente mesmo para fisioterapia, é algo muito bom. No princípio do jogo. Senão não durava esse tempo todo, não estaria até hoje, 2020, tendo, né, Pilates, e não teria estúdio em tudo que é lugar. Tá lotado de estúdio de Pilates por aí, né? Tem muito. Certo? Alguma dúvida a mais, pessoal? Sobre, não sei, quer saber sobre como funcionam as aulas? Questão de remuneração, aí isso varia muito, né? Se você é o dono, é uma coisa. Se você trabalha para os outros, aí depende do que ele acerta com você. Questão de hora-aula. Então, eu não sei dizer agora quanto está mais, mas deve existir um padrão de valor hora-aula entre os estúdios. Aí é bom sempre você se inteirar do mercado, né? Como é que está o mercado de Pilates. Mas eu acredito que é assim. Tem alguma faixa etária, assim, idade certa para... Idade certa para... Vicente botou a pergunta aqui. Eu pretendo algum mais leve. Tu acha o Pilates pesado, Vicente? E tem alguma faixa etária de quê? Quem foi que falou? Adolescente pode fazer uso do Pilates? Se adolescente pode fazer? Pode sim. O Pilates, ele é dito que não tem restrição para criança ou para, que seria o Pilates Kids, que eles chamam, né? Existem aulas que podem ser programadas voltadas só para criança ou só para adolescente. Ou vão acontecer alguns estudos que vai mesclar. Depende da idade que tu fala de adolescente, né? Mas o adolescente dentro de uma aula, então eu vou ter o adolescente, vou ter o idoso, vou ter um atleta, talvez na mesma aula. Ou, tipo, é muito comum também gestante, então a gestante, na mesma aula de um idoso, na mesma aula de um adolescente. Pode ter esse mix também. E aí o instrutor tem que se virar para dar conta de aulas diferentes. É como se fosse 4 aulas em uma só. Porque você entende que as pessoas são diferentes. Aí o desafio está nisso também. Você ter essa criatividade de modificar os movimentos. Mas, pessoal, digo para vocês, depois que você pega essa dinâmica, e aí você vai aprender muito na própria prática, e assim, cursos de Pilates. Vão existir cursos de Pilates com duração de, por exemplo, 3 meses de formação. O que eu fiz foi o Pilates Zone. Posso falar dele, que foi o que eu fiz. Pilates Zone. O local fica em Casa Forte. Eu acho que ainda é em Casa Forte. Pilates Zone. Se você entrar no Instagram, você vai achar. E a duração do curso era uns 3 meses ou mais. Então, você saía realmente preparado. Eu me senti, quando eu saí, preparado para dar uma aula de Pilates. Agora, existem outros locais de Pilates que dão formação, que às vezes a formação é de um final de semana, ou menos, ou mais, ou pouco tempo. E que, literalmente, o instrutor vai aprender na tora, na prática. Então, assim, ele vai fazer no dia a dia dele mesmo, porque não teve tempo de fazer um estágio, digamos assim. Por exemplo, na Pilates Zone, eu vivenciei lá a experiência de dar aula como instrutor, a experiência de receber aula como aluno, tipo eu fazendo Pilates como aluno, e de também estar no cantinho da sala, eles reservam lá isso assim, como estágio, e você assistir outros instrutores mais experientes dando aula. Então você vivencia as 3 experiências. Lá no Pilates Zone eles faziam isso. Em outros estúdios ou em outros locais de formação, às vezes você não tem isso. Você, tipo assim, meio que aprende o método, aprende os exercícios e te jogam aos leões. Te vira, pessoal.
E aí, como que você vem aprender? No dia a dia, na prática. Aí isso é ruim também. Você não tem uma preparação adequada. Aí existe de tudo aí fora. Existem altas instituições. E eu não estou dizendo também que só a Pilates Zone é ótima, né? Pilates Zone. Existem outras também, muito boas. Aí, o que é que vale a pena? Você pesquisar, quem tiver interesse, vale a pena, não necessariamente, né, pode utilizar com outros equipamentos ou sem equipamento nenhum. O Mat Pilates pode ser feito sem nenhum equipamento. O Mat Pilates, que é o Pilates solo. Vale a pena você pesquisar os diversos estudos e coisas de formação de Pilates para saber assim se a formação é boa, conversar com pessoas que já fizeram a formação para você poder conhecer melhor. Estou quase um garoto propaganda aqui do Pilates, né? E o preço do curso, aí, o preço do curso vai variar, Ana Paula. O meu, quando eu fiz, na época, inclusive eu tive uma ajuda, na verdade, uma tia minha me ajudou a pagar, praticamente pagou o curso para mim, mas dividiu em suaves prestações, se eu não me engano foi 3 mil ou foi 3.500 que eu fiz, mas dividiu em 10 vezes, sei quantas vezes eu pagava 350 por mês, uma coisa assim. Mas existe curso mais curto, que vai ser 1.500, 2.000, a faixa mais ou menos vai ser a partir de R$ 1.000, até uns 3.000 por aí. Só que geralmente eles facilitam a questão de pagamento, tipo assim, você pagar em várias vezes, tem as formas que eles facilitam. Entendo você, Aline, hoje em dia talvez não dê, né? O dinheiro não dá. Mas pensa também como investimento. E assim, nossa profissão ela é uma profissão de longo prazo e muitas vezes de investimento. Quando você pode e tem a oportunidade de alguém investir em você, ou pelo menos ajudar com metade, você paga metade da pessoa metade, ou você no seu próprio trabalho consiga investir em cursos, eu digo a você assim, faça, quando você puder. Eu não posso, só posso quando terminar a faculdade, não tem problema, pessoal. Nossa profissão, para você realmente começar a ficar bem, 2, 3, 4 anos, 5 anos, você vai começar realmente a despontar na profissão, porque ela é uma profissão de longo prazo, mas dá para você ficar muito bem sim na profissão trabalhando, por exemplo, com Pilates. Estou dizendo que é uma área boa. E tudo é aquela coisa. Quando você ama o que você faz e quando você faz bem feito, os clientes vão gostar. Então você vai ter muito cliente e um cliente traz outro. Então, na verdade, você vai conseguir fazer, inclusive, outros cursos tirando o próprio lucro do Pilates. Só para você ter ideia. Então, assim, vale a pena pensar quem gosta, né? Quem gosta, quem talvez olhar assim, esse negócio aí não dá para mim. Eu cheguei a um ponto que eu não gostei. Por exemplo, hoje eu estou falando na minha experiência. Eu gostei muito do CrossFit, por exemplo. A modalidade CrossFit não é aquela coisa pesada e exagerada em si, mas o tipo de exercício. E o que eu achei legal do CrossFit é a questão de ser constantemente variado. Todo dia é diferente aquela aula. Isso é legal, instiga você aí. É diferente de uma aula que você vai lá toda semana, ou feito fisioterapia, por exemplo. Você vai para uma clínica dessa de fisioterapia e todo dia faz a mesma coisa. Quem é o paciente que vai dizer que fisioterapia é bom? A Daiane mandou aqui. O atendimento pode trabalhar para si e na residência do cliente. Pode, Daiane. Existe possibilidade de você fazer Pilates em domicílio. Eu conheço alguns colegas que fazem isso, que dão essas aulas de Pilates em domicílio, pensando aí na reabilitação, né, no processo reabilitativo, acontece. E também se você tiver o seu estúdio. Alguns começam fazendo domicílio e aí junta dinheiro e monta o seu estúdio. O estúdio, hoje em dia, se você montar e ter aqueles equipamentos todos, vai girar em torno aí de 10 mil para cima, mais ou menos. Você conseguir um equipamento bom, uma marca boa, mas as próprias aulas de Pilates em si, o próprio fato do cliente pagar mensal, se você tiver uma quantidade boa de alunos, uns 30 alunos, 50 alunos por mês, você consegue pagar esse investimento que você fez do equipamento e ganhar muito mais, com certeza. Mas vai ter estúdio aí custando 10, 15 mil, 20 mil, por aí. Eu digo 20 mil, tudo, né? Os equipamentos com tudo, já com tudo. Uma marca que eu indico para vocês, Meta Life, se eu não me engano é uma, e tem outros. Você pode pesquisar os valores. Na internet você vai ver. Geralmente na internet é mais barato, né? Pergunta da Natália foi excelente, pessoal. O Pilates auxilia no tratamento de depressão e ansiedade? Com certeza, Natália. Não vou te dizer assim, que o paciente vai fazer Pilates vai estar curado disso. Mas como o Pilates trabalha corpo e mente, e como o Pilates trabalha benefício físico, e vai ter liberação de endorfinas, hormônio do bem-estar, pode melhorar, sim, os quadros de depressão e ansiedade. Inclusive porque, como tem o convívio social na aula, como você geralmente vai ter 3 ou 4 pessoas fora o instrutor, você cria interação social,
Isso é uma coisa que vai fazer o paciente melhorar da depressão. Porque geralmente na depressão o paciente está isolado, está sozinho. Então ele vai se sentir socialmente ativo. Pergunta do Caio. Pilates é indicado dentro do esporte? Cara, se utiliza sim. Vou te dar um exemplo bem simples. No Esporte Clube do Recife, por exemplo, eles fizeram lá em Paulista um centro de treinamento que é chamado de NEP. Ele tem o centro de treinamento de futebol e lá dentro tem um local só de fisioterapia, chamado NEPRI. Você pode pesquisar, acho que é NEPRI, se não me engano, do esporte. E aí lá dentro, só para você ter ideia, o Bruno Gilberto é um dos fisioterapeutas, foi meu professor na graduação, é um dos fisios do futebol. Ele estava falando numa live que eu estava vendo um dia, ele disse que assim, muitos atletas do esporte estavam saindo para fazer aula de pilates em outros locais. O que é que eles fizeram? Colocaram um estúdio de pilates dentro do esporte, para eles terem os equipamentos de pilates, fazer os exercícios de pilates dentro do esporte, do futebol, por exemplo. Surfistas fazem pilates, pessoal que esportes radicais. Eu posso utilizar isso dentro de clubes de voleibol, de basquete, tem um monte de possibilidades. Então, se utiliza assim. Bailarinos vão usar, pessoa nessa parte aí é bem-vindo. Então, dentro do meio esportivo, tem-se sim a questão, porque trabalha toda a questão de concentração, que para o atleta é extremamente importante, a questão de consciência corporal, da própria respiração, para o atleta é importante. Imagina, durante o exercício, o atleta fadigar por conta da respiração, então tem esse benefício. Estou falando para o atleta, mas vale para as outras classes, o idoso, o adulto, certo? As perguntas ótimas de vocês. Estou quase fazendo quase uma live hoje sobre Pilates. Aqui, né? Quase não, tá fazendo mesmo. Mas, assim, claro que não é a melhor condição nossa, mas está sendo ótimo para mim, assim, não tá mantendo esse contato com vocês em relação à aula, conteúdo, poder estar conversando sobre assuntos assim, esclarecer, na verdade, para vocês. Porque às vezes alguém, como perguntou aí de esportes, perguntou de custo, de tratamento, depressão, uma pergunta muito boa dessa aqui, ó, de depressão e ansiedade, pode esclarecer coisas que talvez vocês não conheciam, não sabia que era possível fazer. Então, abre a mente de vocês, inclusive. Pode perguntar. O nervo ciático, se ele tiver, por exemplo, inflamado, algo do tipo, tem cura? O nervo ciático sofreu um acidente de moto para uma reabilitação? Tem, mas eu não vou te dizer cura, vou te dizer assim, tem como melhorar? Tem sim. O que é que eu posso fazer para melhorar? Primeiro de tudo, entender o que causou essa lesão no ciático. É uma compressão na coluna? O que está acontecendo? É um estiramento do nervo? O quê? Aí, em cima disso, aí precisa ser feito um processo de avaliação. Então, na próxima aula, eu vou conseguir fazer isso com mais calma com vocês. A próxima aula eu vou dividir provavelmente em 2 momentos. Um momento falando de pilates, dentro dos exercícios que vocês vão trazer para mim. Em outro momento, já vou inserir, possivelmente, a parte falando de corrida e como usar isso como elemento de cinesioterapia. E aí você vai ver que eu vou tocar no assunto avaliação. E o que eu quero dizer com isso? Quando você faz uma boa avaliação e você consegue identificar qual a causa da disfunção do ciático, por que ele está tendo lesão, comprimido, mesmo que seja uma lesão de muito tempo, você consegue utilizar estratégias para tirar esse paciente dessa dor, para descomprimir isso e para ele melhorar. Não estou te dizendo que é fácil, ok? Não estou dizendo que, assim, 1, 2 atendimentos você vai resolver isso. Não. Mas, assim, a estratégia, quando bem elaborada e quando você entende o que a pessoa está passando, fica mais fácil. Certo? Se Pilates traz benefício para a gestante? Foi uma pergunta aí. Com certeza, excelente. Na verdade, a grande maioria das gestantes, eu vejo, acabam fazendo Pilates. Umas porque já faziam, e aí continua, e outras porque é um exercício que trabalha tudo isso que a gente falou de fluidez, concentração, vai melhorar a questão do assoalho pélvico, vai tudo isso, então muitas gestantes fazem sim. Certo? Então traz benefício também. O cuidado que a gente tem que só ter com essa questão da contração abdominal, acho que para eu fechar esse raciocínio de vocês aí, é o seguinte: quando o paciente realiza essas contrações abdominal de forma demasiada, muitas vezes durante o dia, durante os dias, você tem que ter cuidado com o quanto que isso vai causar de tensões internas. Imagina assim, os seus órgãos, o órgão do idoso, a tendência natural, todo mundo tem o peritônio recobrindo os seus órgãos, a maioria dos órgãos. Só que quando eu vou ficando mais velho, esse peritônio, que é um tecido conjuntivo, ele tende a decair mais, ele tende a arriar um pouquinho. Como tudo no corpo, né? Com o passar do tempo, a gravidade não ajuda. E aí o que acontece? Esse decair desses órgãos, desse peritônio, pode aumentar a pressão sobre o abdômen e sobre o períneo.
Se eu associar essa caída do órgão e essa pressão sobre o períneo com o aumento da contração abdominal do Pilates, isso estou falando para quem tem isso, tá? Não é todo mundo que tem isso. Isso pode causar uma pressão nos esfíncteres e o paciente começar a ter vazar xixi e vazar cocô, né? Fezes, por conta da pressão. Acontece muito parecido no CrossFit, por exemplo. Levantamento ou no levantamento de peso olímpico. Se a pessoa tem essa alteração interna, ele vai fazer um levantamento em que precisa fazer uma vassalva, aumento de pressão, e aí vai forçar lá embaixo. O esfíncter não aguenta. Vou fazer um gesto aqui, mas é só o gesto. Porque o esfíncter está recebendo pressão, e aí o que acontece? Relaxa. E aí esse paciente começa a perder xixi e cocô. Um dos bebês que está também gritando é aqui em casa. O bebezinho aqui que está super agitado ali fora, o Eduardo Davi. Tem muitos vídeos que diz que Pilates emagrece. Tem que ter cuidado com isso, tá? Porque é a forma como é vendido, Natália. Mas aí depois tu me manda o vídeo exatamente que fala isso, que a gente vai tentar colocar no contexto. E assim, o emagrece, na verdade, não é o principal objetivo, tá? O principal objetivo, Natália, né, quem perguntou aí, é seguir aqueles princípios que eu apontei para você. Inspiração, melhor da postura, concentração, etc. E por consequência vai melhorar. Mas não é o principal foco, tá bom? Cuidado com essa venda. Que tem aqui no YouTube, né? Tipo assim, o melhor alongamento, aí tem um tema, aí tem aqui. Porque, entenda, na internet as pessoas vão tentar vender de toda forma. Então, se a pessoa comprar a ideia, não. Porque, entenda, uma coisa que pega muitas pessoas é o quê? Estética. Então, se eu digo para você que esse procedimento emagrece, vai ter muita gente que vai se inscrever, esse negócio emagrece. Vamos ver se realmente se emagrece? Procura, porque você viu no YouTube, procura algum estudo científico, vou brincar assim, mas é verdade, que mostre que o Pilates emagrece. Se tiver, se realmente for bom o estudo, aí a gente vai afirmar aqui agora, Pilates emagrece. Okay? E o Pilates ajuda a diminuir a dor do nervo ciático, a inflamação? Com certeza. Aí, claro, dentro dos exercícios específicos para aquela pessoa. Não pode ser qualquer exercício generalista. Porque entenda, se o que causou esse exercício foi essa compressão, foram movimentos de flexão, como eu estava falando no exemplo da hernia de disco, o que é que aumenta o sintoma desse paciente que tem o dor ciática? É quando ele faz flexão, quando ele faz extensão. Então você vai ter que buscar exercícios que não causem dor para ele. Pelo contrário, que causem alívio. Então você inicia o Pilates fazendo exercício para ele que cause alívio. Ou talvez, por exemplo, você vai começar fazendo uma coisa chamada estabilização. Assim, Muita diferença entre segmentar. Então, exercícios mais paradinho primeiro, só trabalhando a respiração. Numa aula iniciante, você trabalha muito só a respiração do paciente no primeiro momento, antes de instruir os exercícios. Qual a diferença de yoga para Pilates? Yoga também trabalha a respiração, né? A diferença é a forma do exercício e os princípios. O yoga trabalha com outros princípios, diferente do Pilates. Eu não vou saber te dizer exatamente o yoga, porque eu nem tenho formação, nem nunca fiz aula, mas sei que o princípio é diferente. É porque, tipo, acho que trabalha a respiração também, né? Também trabalha, mas existem algumas posturas que são diferentes, você vai ver. São posturas até bem difíceis de fazer, eu não me arrisco a fazer aquilo ali. Mas existe benefício, porque o yoga também são uma parte de meditação, tem outras coisas, questões. Então são princípios diferentes para o mesmo objetivo. Certo, pessoal? E resume o que Vicente disse aqui, para fechar nossa ideia de hoje, para vocês agora nesse momento pesquisar os exercícios. Para ter um bom resultado em qualquer área depende de uma eficiente anamnese. Perfeito. Então, assim, meu cliente quer fazer Pilates. O que é que ele tem que fazer primeiro? O ideal seria, se for com fisioterapeuta de preferência, fazer um processo avaliativo primeiro nele, totalmente, saber o que é que ele tem de equilíbrio, de desequilíbrio, de dor, e não simplesmente pegar o aluno e jogar numa aula. Já vi muito isso em academia. Pegar o cara, jogar numa aula, não fez nenhuma avaliação. Isso é horrível. Mas quando eu faço um processo avaliativo, com qualidade e tudo mais, e aí associo isso com os exercícios específicos, Natália, que tu me perguntou aí, né, na ciática, aí o paciente evolui. O cliente, vou chamar cliente, é porque a gente fala paciente por ser fisioterapeuta, mas lá no estúdio em si é o cliente da gente.
mas as perguntas foram super pertinentes. Acho que vai surgir mais dúvida quando vocês forem olhar os exercícios. Vocês vão começar a pensar assim, em que caso eu posso usar tal exercício, tal exercício? É essa conversa que eu quero fazer com vocês na semana que vem. E aí depois incluir outro assunto também. Aí eu preciso que nesse primeiro momento, por isso que hoje eu vou encurtar mais assim, mas vai ficar como atividade, tá? Vou botar no Classroom, inclusive. Vocês procurarem os vídeos. Que bom, Fernanda, que você gostou. Espero que os outros tenham gostado. E a minha ideia é sempre elevar o nível, fazer que você goste cada vez mais do conteúdo de cinesioterapia. Particularmente, hoje em dia, eu penso muito nessas duas coisas, terapia manual e cinésio, para tratar um paciente. Então, para mim, eu acho importantíssimo essa disciplina. Professor, me diga uma coisa. Todos queríamos poder fazer a prática, realmente. Pode falar, Vicente. O senhor vai colocar em PDF a aula passada? Posso mandar? Por favor, faça o seguinte, me manda um WhatsApp já me lembrando isso. Você, pode ser você. E aí eu vou botar agora no Classroom. Aí eu boto a aula passada, aí boto a aula de hoje e boto o aviso da atividade. Certo? Atividade, tá vou botar assim, vou botar a aula passada, essa em PDF, as duas, o vídeo dessa aula, então essa aula gravada vai estar para você, né, para quem não assistiu, puder assistir, para quem quiser de novo, e vou colocar também PDF. A aula gravada, o lembrete da atividade, isso, o lembrete da atividade. Todos queríamos praticar, Thalita aí que falou, Fernanda, que o ideal seria, né, a partir de agora a gente praticar. Mas vamos fazer o seguinte, pelo menos, semana que vem vamos fazer a análise de vídeo. Professor, vou colocar aqui os vídeos e a gente vai analisar. Pode falar. É assim, porque na aula passada o professor pediu para que eu avisasse em relação a... Foi uma aula que o senhor ia dar, no caso, que era sobre lesão da cintura escapular. Aí o senhor pediu eu vou juntar isso na semana que vem. Porque vai ficar melhor para a gente falar. O que é que eu quero falar? Como eu falei do método Pilates, achei interessante trazer o Pilates logo. Aí eu vou usar o Pilates, aí vou citar um pouquinho sobre corrida e vou falar da lesão. Não estou esquecido, não, mas valeu a lembrança. E assim, semana que vem, como a gente vai ver os exercícios aqui, fica mais fácil de eu comentar, certo? Quem falou, acho que foi a Ana Paula, né? Que fez essa fala. Foi quem agora? Quem foi que falou agora isso? Foi a Ana Paula Conceição, botou aqui. Certo? Porque eu estou tentando fazer o seguinte, pessoal. Eu remodelei, inclusive, como eu vinha dando a disciplina. Antes eu ficava só, o método é esse. Estou querendo que você entenda o método, mas também busque, assim, como que eu posso usar isso na prática? Não só ficar aquele exercício engessado, mas entender assim, ó, eu vou pegar um paciente de hérnia, como o Vicente deu exemplo, e vou usar o exercício tal e tal e tal, porque ele vai melhorar nisso, naquilo, naquilo. Uma pena que eu não consigo mostrar isso na prática, mas eu vou tentar mostrar pelos vídeos. É o que eu estou fazendo com a disciplina de terapia manual, mostrando os vídeos das técnicas para o pessoal tentar entender. Voltando no momento prático, a gente pode fazer uma aula, quando a gente voltar, aí eu já não sei quando vai ser isso, mas em que a gente bote colchonete, que a gente faça uma vivência na sala de aula, eu faço questão de fazer isso. Certo? Ok. Combinado, meu povo? Então, ó, lembra, vou botar as aulas, vou botar o lembrete dessa atividade, aí peço que Natália pode ser uma, ou alguém lembra representante isso, ou você lembre de avisar a galera que não está aqui presente que a atividade, a mais nova, né, somando para a próxima situação, né, nossa atividade a primeira delas, né, pegar esse vídeo, pegar o link só, não precisa mandar o vídeo inteiro para mim, mandar o link para mim, pode ser pelo Classroom, pode ser pelo e-mail, por algum local. Aí eu já vou anotar todos que entregaram. Fique tranquilo, aqueles que teve problema com nota ou não relacionado a essa primeira, eu já resolvi quem falou comigo, e aí tá tudo certo. E aí façam isso, tá tudo documentado, vai ficar documentado quando você me mandar, certo? Então acho que é isso, pessoal. Acho que deu para a gente falar sobre Pilates. Quem se interessa já vai fazer, né, a busca dos exercícios, eu peço que faça já para poder ficar com uma atividade, posso fazer logo hoje, já para matar, né, ficar livre, acho o exercício e já manda para mim. E quem quiser tentar fazer os exercícios em casa, buscar, eu acho que fica aí uma dica ótima de atividade para quem está parado. E aí, semana que vem, vamos fazer análise de vídeo, é o que eu vou poder fazer, né, infelizmente. Mas, pelo menos, a gente vai ter o teórico todo disso, e quando a gente puder viver na prática, vamos viver isso na prática, tá certo? Ok.
Combinado, pessoal? Aí a semana que vem, Combinado. provavelmente eu puxo um pouquinho mais, que eu vou incluir corrida, eu vou incluir outras coisas. Estou pensando em juntar isso para vocês da melhor maneira. Certo? Mais uma vez, muito obrigado. Fico contente que vocês tenham gostado da aula. Isso dá um gás para a gente continuar, não sabe o quanto. E para trazendo sempre coisa boa para vocês. Tá certo. Boa noite. Certo? Com todos aí, uma ótima noite. Por favor, avisa para os colegas da atividade. E aí a gente vai conversando. Qualquer dúvida, alguém me fala comigo no privado, se precisar. Estou sempre à disposição, na medida do possível, para responder. Certo? Fiquem na paz aí. Vou encerrar aqui a gravação.